Fala, gente linda! Vocês já se deram conta de que faz algum tempo que a nossa igreja está passando por uma epidemia? Vocês já perceberam que isso atrapalha a nossa vida como igreja? Vocês perceberam que eu não estou falando do coronavírus? Se você quer entender que epidemia é essa, então vem pro vídeo. Bom, galera, eu sou o Ricardo e eu quero falar sobre essa epidemia com vocês hoje. Que epidemia é essa? Eu chamei de epidemia algo que tem acontecido com a igreja nos últimos tempos, e não só eu, mas tem outros representantes cristãos, outros pastores que também têm percebido isso, que são costumes, são características do consumismo que tem entrado na nossa maneira de ser cristãos, na nossa vida cristã, e tem passado a fazer parte da nossa vida cristã e tem afetado a igreja, na verdade. Nós estamos nos tornando cristãos consumistas e deixando de ser servos de Cristo. Vamos entender isso com uma comparação simples, bem simples. Você compararia a igreja, letra A, com o seu restaurante favorito, ou letra B, com o seu local de trabalho? Sim, as duas comparações elas estão corretas. Na verdade, a gente precisa comparar a igreja com um restaurante muito bom, onde nós vamos nos alimentar, porque a igreja também serve para nos alimentar do alimento espiritual, junto com os irmãos, a gente receber da parte de Deus e tudo isso. Mas essa segunda comparação, a comparação com o nosso local de trabalho, ela tem cada vez mais ficado esquecida. Nós não comparamos a igreja com o nosso local de trabalho, com um local onde nós temos que trabalhar. Deus, em diferentes momentos da palavra, Ele vai transformar a vida de homens, e aí, depois que Ele transforma a vida desses homens, Ele chama esses homens para trabalhar. Eles vêm trabalhar no meu reino. A gente vai ver isso acontecendo com Pedro, André, Tiago e João, quando eles são chamados para seguir Jesus ali. Eles não são chamados para seguir a Jesus e olhar. Jesus não diz assim, vem me seguir e fica olhando o que eu vou fazer, porque vocês vão ver grandes coisas. Não, ele diz assim, vem, me segue e vem trabalhar comigo. Isso fica muito claro ali no texto de Lucas 5:10, a parte B principalmente, onde nós vamos ver o famoso chamado de Pedro ali, a frase mais famosa que Jesus diz para Pedro, que a partir de agora eu vou te fazer pescador de homens. O que Jesus está dizendo para ele? Jesus está dizendo, cara, a partir de agora eu vou te fazer, eu vou pegar o trabalho que tu tinha antes, que era pescar, e eu vou transformar esse trabalho para que você trabalhe no reino com isso também. Você vai ser pescador de homens a partir de agora. Mas ele não diz, você não vai fazer nada, você só vai receber. Ele diz, você tem que vir para o reino para trabalhar. Nós vamos ver a mesma coisa acontecer com Isaías. Isaías vai receber o chamado dele ali em Isaías 6, do 1 ao 8. E você vai ver a mesma coisa acontecer. Deus vem, transforma a vida do Isaías, ele muda a mente, a forma dele de pensar, e no final Deus diz, quem é que eu vou enviar? Quem é que vai ir por mim? E o Isaías diz, eu tô aqui, me manda que eu vou e eu faço, porque eu quero fazer. Ele é chamado para trabalhar também. Nós vamos ver isso com muitos outros homens. A gente vai ver com Paulo ali em Atos 9, a gente vai ver acontecer com Moisés quando ele está com a sarça, a gente vai ver com Gideão quando ele está lá no lagar malhando o trigo. Então, todos esses homens, eles têm a vida transformada e depois Deus chama eles para fazer um trabalho, para trabalhar no reino de Deus. Um comentário importante a ser feito agora é dizer que não é porque Deus chamou eles para trabalhar que eles já saíram vivendo o ministério deles. O ministério, o chamado deles se cumpriu no tempo de Deus, mas todos eles já começaram a andar com Deus, entendendo que Deus tinha chamado eles para trabalhar e que eles estavam dispostos a fazer aquilo que era a vontade de Deus. Eles tinham esse entendimento que eles não vieram para o reino de Deus para ser cheios, ou melhor, eles não vieram para o reino de Deus só para ser cheios, mas vieram também para ser pessoas que falam, que trabalham para esse reino. Um bom exemplo para entender qual é a dinâmica de quando Deus nos chama para o reino de Deus
para o próprio reino dele, é entender e pensar no exemplo de uma empresa familiar. Pensa aí num pai de família que, quando ele começou a sua história com a sua família, só ele e a sua esposa, ele começou uma empresa, e aí ele começa essa empresa, a empresa começa a se desenvolver, a vida dele também começa a se desenvolver, ele tem filhos, e quando os filhos chegam à maioridade, a empresa é grande o suficiente para que os filhos trabalhem junto com ele e sigam esse trabalho. Bem, aí ele chama os filhos dele para trabalhar com ele. Eles precisam, então, agora juntos entender a dinâmica desse trabalho. Por quê? Porque antes eles eram só pai e filhos. Antes eles tinham só a relação da casa. Agora eles têm a relação da casa e a relação do trabalho. Isso não quer dizer que o amor do pai, ele muda. Então, o pai, ele continua amando os filhos igual ele ama em casa, no trabalho. Mas a dinâmica, as funções são diferentes. Em casa eles são pai e filhos. Eles podem ter uma relação de amor, uma relação de carinho, uma relação de afeto, e isso não tem nenhum problema. Eles não têm horários, é uma relação mais livre de demonstração de afeto. Já no trabalho existem regras, tem hora para chegar, tem trabalho a ser cumprido, a empresa precisa ser honrada, e se esses filhos não entendem bem isso, começam a chegar atrasados, não honram os compromissos da empresa, nem o nome da empresa e tudo isso, essa empresa vai falir. E a nossa dinâmica no reino de Deus, ela é igual. A gente precisa entender que a gente tem uma relação em casa com o nosso pai e a gente tem uma relação com o nosso chefe no trabalho, que também é o mesmo pai. A gente precisa entender isso. Então nós temos que entender que Deus é o nosso pai e que Ele também é o nosso chefe. Nós podemos entender que a casa, por exemplo, ela é o nosso lugar secreto com Deus. Aquele lugar onde a gente vai estar com Deus, onde a gente vai buscar Ele, onde a gente vai ter intimidade com Deus. E a gente precisa entender que os outros lugares, a igreja, a rua, o serviço do reino de Deus, tudo isso é o nosso trabalho. E a gente está ali para trabalhar. Então a gente precisa aprender essa dinâmica. Por exemplo, vamos pensar em coisas práticas. Na igreja a gente está ali para adorar a Deus e a gente está ali para ser ministrado e transformado, para ser preparado para o trabalho. Então às vezes a gente tem algumas posturas que demonstram que a gente não entende isso. Por exemplo, o louvor não me agrada, a palavra do pastor não é legal, isso tudo, né, salvas as dadas importâncias disso, a gente precisa entender que não é essa postura que a gente tem que ter. Por que não é essa postura? Porque quando a gente vai para a igreja, a gente está ali para louvar a Deus, independente do louvor que está acontecendo. A gente vai ali para receber a palavra que Deus quer ministrar para a gente e não uma palavra que agrada a gente. A gente quer receber aquilo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Ele está nos preparando para o trabalho. É para isso que a gente vai para a igreja. Na rua, por exemplo, a gente se esquece que a gente é representante do reino, que nós somos embaixadores de Cristo. E aí na rua, às vezes a gente esquece, no trânsito, numa fila, a gente esquece de dar testemunho. Mas isso não é o que Deus chamou a gente para fazer. A gente está ali para trabalhar também. No serviço do reino de Deus, a gente esquece também, às vezes, que a gente está ali para trabalhar. E aí a gente se comporta como, se sobrar tempo eu faço alguma coisa. A gente precisa se envolver com as coisas da igreja. A gente precisa trabalhar no serviço da igreja. Por quê? Porque foi para isso que nós somos chamados, para trabalhar. Nós somos chamados para trabalhar. Então, se a tua igreja trabalha com ministério, com célula, com discipulado, eu não sei como a tua igreja trabalha, mas se trabalha com tudo isso, se envolva com isso. Se ela trabalha de outras formas, com o estudo bíblico, trabalhe nisso, se envolva no trabalho da igreja, porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados então para ser servos de Cristo e não fomos chamados para ser cristãos consumidores, cristãos que só vêm para consumir. Filipenses 2, do 5 ao 7 vai deixar isso muito claro quando vai dizer que Cristo veio para servir e que nós devemos imitar a Cristo nisso. Então vai dizer que a gente veio para servir também. Qual a diferença entre um cristão consumidor e um servo de Cristo, então? Bom, o cristão consumidor, ele vem para a igreja, ele quer ser servido, como se ele estivesse num restaurante mesmo. Ele quer que sirvam ele, quer ser servido com as coisas de Deus. Ele busca Deus para ser cheio, para se encher de Deus.
ele busca as mãos de Deus, ele quer as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para abençoar ele. Ele foca no amor de Deus por ele. Ele entende muito bem ali o que diz ali em João 3,16, Deus amou o mundo e ele me amou então, e ele derramou o amor dele por mim, entregou o filho dele por mim, então Deus me ama e ele me ama. E é isso. Ele olha para o Evangelho de um ponto de vista pessoal, o que Deus pode me abençoar, o que Deus pode derramar. E de repente, se você está assistindo esse vídeo, você pensa, não, mas não tem nada de errado nessa postura. Então eu quero te propor a postura do servo de Cristo, para de repente a gente poder fazer essa comparação. O servo de Cristo, qual é a postura dele? Bom, ele veio para servir, ele quer servir. Ele entende que ele precisa servir da mesma maneira que Cristo fez, da mesma maneira que Cristo serviu. Ele busca Deus para ser transbordante. Por quê? Porque quem quer ser cheio, em algum momento vai entender que está cheio e vai parar de buscar Deus, mas ele busca Deus para ser transbordante, para que aquilo que Deus derrama nele alcance as pessoas ao redor dele, e essa pessoa nunca vai estar cheia, porque ela vai estar sempre transbordando, ela quer estar transbordando daquilo que Deus tem. Então Deus sempre vai estar derramando mais. Ele busca, o servo de Cristo, ele busca o coração de Deus. Ele quer agradar o coração de Deus. Ele não quer receber só as bênçãos que as mãos de Deus podem dar, mas ele quer alcançar o coração de Deus e agradar o coração de Deus. Ele foca também no amor por ele, mas ele foca também na trindade do amor, que é Deus me ama, mas eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas e eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então ele se lembra ali do que diz em Marcos 12, do 28 ao 31, ele lembra disso e ele entende a trindade do amor. E ele olha para o Evangelho de um ponto de vista coletivo. Ele não enxerga o Evangelho só em relação a ele, mas ele olha para o Evangelho de um ponto de vista coletivo. Do meu irmão, do próximo, de todos esses. Ele faz aquela oração Maranata, volta Senhor, vem o teu reino. Ele pensa no reino de Deus, ele quer instaurar o reino de Deus. Então, podendo fazer essa comparação, eu queria encerrar essa palavra dizendo que essa é uma epidemia que tem vindo sobre a igreja, que é nos tornarmos cristãos consumidores e deixarmos de ser servos de Cristo. E para encerrar, pensando nessa comparação entre os dois, eu quero te perguntar e deixar essa pergunta para que você responda no teu TSD, no teu tempo com Deus, que é: qual dos dois nós temos sido? Então, Deus abençoe você. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra para desafiar mais pessoas a serem servos de Cristo. Abençoa a vida de muitas outras pessoas para que também possam ser transformadas. Compartilhe essa palavra com todo mundo que você acha que vai ser abençoado com isso, tá bem? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.